Somente quem é liberto por Cristo Jesus sabe o quanto é importante nós vivermos para Deus e com Deus. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele produziu grandes mudanças na humanidade e para a humanidade, e principalmente para aqueles que fazem parte da verdadeira igreja do Deus vivo. Nós sentimos no dia a dia a nossa liberdade, porque nem o mundo, nem as trevas, nem o império das trevas, nem o pecado nos escraviza. Somos, portanto, libertos pelo Senhor Jesus para desfrutarmos da verdadeira liberdade de alma, de espírito, na nossa vida religiosa, na nossa vida social, na nossa vida pessoal. Quero meditar com você em um texto que nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 ao 10, onde está escrito: querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os pejuros e para o que for contrário à sã doutrina. As pessoas que não são libertas por Cristo são prisioneiras da sua própria vida, dos seus pecados, são escravos do mundanismo. Por isso que nós encontramos muitas pessoas que gostam de ouvir o Evangelho de Cristo, acham importante as palavras que nós pregamos, mas não têm forças para servirem ao reino da luz, ao reino de Cristo Jesus, porque são pessoas escravizadas pela síndrome do pecado, pela rebelião, pela apostasia, pela desobediência aos mandamentos do Criador de todas as coisas. Querendo ser mestres da lei e não sabendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Já na época do primeiro século de nossa era cristã, existiam muitos ensinadores da palavra de Deus, porém, o texto diz que eram falsos mestres que deturpavam a palavra da verdade, mudavam a verdade em mentira e a mentira em verdade. A manipulação das Sagradas Escrituras para o interesse pessoal, para o interesse de grupos
religiosos e para tirarem proveito dos mais simples, daqueles que têm pouca leitura, pouca compreensão das coisas celestiais, das coisas que são de cima. Sempre existiram, hoje muito mais. A quantidade desses hereges, desses falsificadores da palavra de Deus, tem se multiplicado. O Senhor Jesus falou sobre falsos profetas, falsos líderes religiosos que, com segundas intenções, vão tentarem manipular, transtornar o Evangelho de Cristo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6 ao 9, ele fala sobre um outro evangelho, que é justamente o evangelho adulterado. A palavra de Deus numa interpretação errônea daquilo que efetivamente fala as Sagradas Escrituras. Sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Quando nós temos a boa intenção, a intenção legítima de praticar os mandamentos de Deus, isso traz um resultado extraordinário na nossa vida, no nosso destino, no nosso futuro, na nossa eternidade. Guardar os mandamentos de Deus é algo extraordinário, porque ganha, quem assim procede, as promessas de bênçãos inumeráveis na sua vida, no seu dia a dia, para os seus familiares, amigos, enfim, para a eternidade. Sabendo isto, que a lei não é feita para os injustos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Isso não se trata somente da lei de Deus, também pode se referir às leis civis, às leis dos homens. Toda regra, ela é criada, toda lei, ela é criada para controlar aqueles que vivem fora da lei. O justo, o servo de Deus, ele vive de acordo com a vontade do Senhor. É o Espírito Santo de Deus quem guia, quem conduz, quem orienta a vida dos servos de Deus. Não transgride as leis do Senhor, não transgride as leis dos homens. Aquele que vive exclusivamente buscando o reino de Deus em primeiro lugar, no centro da vontade do Deus Todo-Poderoso, ele é obediente tanto à lei do Senhor como às leis administrativas do seu país e do mundo. Finalmente, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que forem contrários à sã doutrina. As leis são para essas pessoas, para coibir o erro, o pecado, a transgressão das leis administrativas e principalmente da lei de Deus. Por gentileza, compartilhe esta mensagem. Vamos juntos semear a gloriosa palavra do nosso Deus.